Sim, concurseiro! Hoje farei a correção do nosso primeiro simulado de português do ensino fundamental. Se você ainda não o fez, acesse a nossa plataforma, cujo link está na descrição deste vídeo, e resolva este simulado, bem como os outros que serão lançados. Deixe na descrição deste vídeo um comentário sobre qual matéria você quer uma aula explicativa ou correção de questões. Estas correções ou as aulas serão disponibilizadas no canal do professor Mário, cujo link está na descrição deste vídeo. Vamos lá! Nesta primeira questão temos um texto. Sempre que tiver um texto, observe primeiro a questão para depois voltar, porque aí você otimiza seu tempo. De acordo com o primeiro parágrafo, aí você já pode ir grifando o que pode observar aqui neste momento. Então, você vai ler somente o primeiro parágrafo e ver se você consegue chegar à resposta. Caso seja necessário, você pode ler os outros também. É correto afirmar que Dona Ana desejava ter a companhia dos netos para... Qual era o objetivo de Dona Ana ter a companhia dos netos? Vamos ver aqui. Má educação e celular. Por aqui já dá para compreender que é um paralelo aqui. Está fazendo uma oposição entre má educação e celular. Dona Ana convidou os 4 netos para tomar um lanche. Queria passar um tempo com eles, como fazem as avós. Foram à lanchonete, pediram sanduíches e refrigerantes. De acordo com este primeiro parágrafo aqui, qual que era o objetivo de Dona Ana sair com os netos, ter a companhia dos netos? Para fazer uma viagem? No primeiro parágrafo não fala e você já pode descartar. Ir ao cinema também não fala. Ficar com eles um pouco, quando fala que ela queria passar um tempo com eles. Então é isso, se ela queria passar um tempo com eles, ela queria ficar com eles um pouco. Fazer-lhes um almoço também não fala, em momento nenhum está falando de fazer um almoço para eles. E nenhuma das alternativas anteriores está correta também não. A alternativa correta é a alternativa C. Ainda sobre o texto Má Educação e Celular, no trecho rindo e se divertindo muito, a palavra destacada que é muito, informa negação, está negando aqui. Então isso aqui é o quê? Está falando dos advérbios, não é isso? Então você já pode ir escrevendo na sua prova, advérbios, é de negação? De intensidade? Sim. Por quê? Quando fala muito, você pode tirar, retira o muito que você vai perceber a intensidade quando ele é usado. Rindo e se divertindo muito. Então, isso aqui está indicando a intensidade. O muito é um advérbio de intensidade. Você pode descartar que não é dúvida e nem lugar e nem a última alternativa. Um outro texto. Um bom neto. Aí você observa o autor também, de onde foi retirado o texto, que vai ajudar você na hora de fazer a compreensão dele. Na frase, porque a criança aprenderá a ouvir aquele que veio antes, a palavra destacada pode ser substituída sem alteração do sentido do texto por. Então, você volta lá no texto, leia o que vem antes e o que vem depois. Evite pegar somente aquele trecho, porque pode ter alguma outra informação que venha agregar e facilitar na hora da compreensão. Quem é um bom neto será um bom filho, porque a criança aprenderá a ouvir aquele que veio antes. Então, o que está pedindo nessa questão aqui? Está pedindo as orações coordenadas. Então, vamos ver. Podemos usar o porquê aqui sem alterar o sentido. Qual outra palavra? Entretanto, não pode ser. Aí você vai se lembrar, né? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo. Isso aqui está aí dando ideia de quê? Oposição. São as adversativas, oração coordenada sindética adversativa. Então, não pode. Será que aqui está indicando a oposição? Não está. Pois, será que poderíamos usar o pois? Quem é um bom neto será um bom filho, pois a criança aprenderá a ouvir. Sim, isso aqui é o que? Uma oração coordenada sindética explicativa. Então, o porquê e o pois, eles exercem a mesma função. Então, aqui é função explicativa. Então, está correto por isso. Quando está relacionado a tempo. Esta banca, VUNESP, ela cobra muito esta oração
subordinado adverbial temporal, quando ele é recorrente nas provas. Mas, o mas ele indica o quê? Assim como o entretanto, né, também oposição. E ali nós temos um sentido explicativo. Então, posso descartar e descartar também a última alternativa. Considerando a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho a seguir. Então, vai grifando o que pede. Se o ser humano entendesse que cuidar do ambiente garante a própria sobrevivência, teria outro comportamento. Entretanto, então aqui, qual que você vai usar? Entretanto, porém, então ou os outros? As mudanças climáticas não o assustam ou não lhe assustam. Então, aqui está exigindo também, além das conjunções, está exigindo colocação pronominal. Sempre que tiver colocação pronominal e aparecerem os pronomes oblíquos, você vai fazer na sua prova, pega e escreve mesmo. Quando for um verbo transitivo direto, que é aquele que você vai fazer pergunta com o que ou quem, aí você vai usar como complemento o pronome oblíquo o, a, os, as. Tem outros também, mas os mais usados são esses. E se for um verbo transitivo indireto, aí ficou mais fácil. Você vai usar lhe ou lhes. Faça isso aqui que já ajuda muito. Então, vamos começar por aqui. Ó. Assusta. Ele assusta. O momento assusta a população, não é isso? Então, assusta quem? A população. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar o? Eu posso usar lhe com verbo transitivo direto? Não. Aí você já vem aqui e elimina essa. Também não posso usar lhe, porque para usar lhe tem que ter o quê? Um verbo transitivo indireto, que é aquele verbo que vem acompanhado de preposição. Já descarto, também descarto aqui mais um lhe. Olha aí, só restaram duas alternativas. Agora vamos ver. As mudanças climáticas não o assustam. Quem que pratica a função de assustar? Quem vai exercer a função de sujeito aqui? Mudanças climáticas, não é isso? Esse sujeito ele está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa estar também no plural. Então, já sabemos que eu tenho que usar o quê? Assustam, porque eu falo que as mudanças climáticas assustam. Então, se está no plural, este não está. Viram aqui que deu para resolver a questão somente por meio do verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto? Então, sendo assim, a alternativa A é a correta. Comportamento. Entretanto, as mudanças climáticas não o assustam. E por que esse pronome oblíquo aqui ele veio antes do verbo? Isso aqui é um caso de próclise, porque nós temos uma palavra de sentido negativo. Então, quando a gente estuda colocação pronominal, quando você encontra palavra de sentido negativo, que é muito comum a VUNESP cobrar, aí você já sabe, ela é uma palavra atrativa. O pronome vem próximo a ela. Então, sendo assim, a alternativa A é a correta. É preciso preocupar-se menos. Então, leia o texto, venha aqui, já que leu o título do texto, verifique de onde ele foi retirado e leia a pergunta. De repente, não precisa nem, pode ser que seja uma questão de gramática, não precisa de você gastar o seu tempo voltando ao texto. Na frase, é muito comum que, ao longo do dia, as pessoas fiquem preocupadas. A palavra destacada tem sentido contrário de pegou a sua prova, está lendo o enunciado, grife, circule, não tem problema, porque você tem que observar. Se ler rapidamente, pode ser que você não observe a palavra contrário. Se é contrário, nos remete a quê? A antônimo. O antônimo é quando a gente tem palavras com significados opostos, contrário. Então, é muito comum que... Qual que é o antônimo? Qual que é o oposto de comum? Normal? Não. Corriqueiro também não é oposto. Aqui seria o quê? Sinônimo, não é isso? Banal também não. Correto também não. Seria o quê? Raro. O que não é comum é o quê? Raro. Viram como é uma questão fácil? Nem precisou de voltar ao texto. Você otimiza seu tempo para poder utilizá-lo em outras questões. Assinale a alternativa em que há palavras ou expressões empregadas no sentido figurado. O VUNESP cobra muito isso aqui. Em toda prova que você fizer, vai ter uma questão de sentido figurado ou próprio. Quando fala sentido figurado, nos remete a quê? Ao sentido conotativo.
Algumas bancas, elas cobram o sentido conotativo ou denotativo. Já a VUNESP, ela cobra o sentido próprio ou figurado. Então, quando eu falo em sentido conotativo, é no sentido, algumas pessoas falam que é aquele sentido do conto de fadas, que é você dar um novo significado para uma palavra, não é isso? E já o sentido denotativo é o sentido, eu sempre falo que o D de denotativo é o mesmo D de dicionário, que é quando você vai utilizar a palavra no sentido próprio. Então, o próprio é o mesmo que denotativo, que é o mesmo sentido da palavra no dicionário. Sentido figurado é aquele sentido conotativo que nos remete a um conto de fadas, que seria o quê? Dar um novo significado à palavra. Este trecho foi retirado de um texto, nem coloquei aqui para vocês compreenderem que dá para, somente lendo aqui, você já vai identificar onde está com o sentido figurado. Segundo recentes descobertas científicas, o café tem diversas propriedades, ok? Todas usadas no sentido próprio, denotativo. Contribuem para a prevenção de doenças e promoção do bem-estar. Quando você bebe o café, uma parte dessa substância, o café é uma substância que vai para o seu cérebro. Então, já posso descartar aqui todas estas alternativas. Pelo menos 4 xícaras de café por dia diminuem as chances de sofrer de cirrose no fígado, ok? Todas também no sentido denotativo, no sentido próprio. Pesquisas revelam que o café deixou o banco dos réus. Então, quando você ler isso aqui, o que seria? Banco dos réus, que antes ele era visto como um sentido negativo, que fazia mal, que ele era um criminoso. Então, usou aqui banco dos réus no sentido figurado, que é o mesmo sentido conotativo. É uma questão de fácil entendimento. O emprego das vírgulas está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. VUNESP cobra muito vírgula. Então, aí, quando vou falar de vírgula, eu sempre faço aquela analogia. Ninguém quer estar no SPC, não é isso? Se você não quer estar no SPC, você não pode também o SVC. O que é isso? Separar o sujeito do verbo e separar o verbo do complemento. Então, não pode. Então, vamos ver. O valor da leitura é incalculável. Vá ao verbo e faça a pergunta. O que é incalculável? O valor da leitura. Sujeito, e aqui eu tenho um verbo. Olha o SVC aqui. Não posso separar o sujeito do verbo, então não pode ter esta vírgula. Já descarto a alternativa A. Ler bastante aumenta nosso conhecimento e nossa consciência da vida. Ler bastante aumenta. Então, aqui eu tenho o quê? Um verbo. E aqui aumenta o quê? Nosso conhecimento. Olha o SVC de novo. Nesse caso aqui, eu não posso separar o quê? O verbo do complemento. Não pode ter esta vírgula também. A literatura, assim como outras artes, faz de nós pessoas melhores. O que faz de nós pessoas melhores? A literatura. Então, aqui nós temos o sujeito e aqui nós temos o verbo. Agora, essas duas vírgulas aqui, por quê? Porque aqui nós temos um trecho, um termo aqui intercalado. Se ele veio no meio da frase, ele vai vir entre vírgula, porque senão poderíamos colocar na ordem direta. A literatura faz de nós pessoas melhores, assim como outras artes. Então, qual que é a ordem que você vai se lembrar lá, a ordem direta? Você vai ter o sujeito, não é isso? Mais o verbo, o complemento. E esse termo aqui, ele deveria vir ao final da frase. Como ele foi intercalado, ou seja, ele está no meio da frase, ele precisa vir entre vírgulas. Então, aqui a alternativa C está correta. A escola, quem precisa incentivar mais? Aí você já vai fazendo e já vai otimizando o seu tempo. Sujeito, a escola. Aí aqui nós temos o verbo. Posso separar o sujeito do verbo? Olha o SVC. Não posso. Ultimamente as pessoas leem. As pessoas leem o quê? Então aqui eu tenho um verbo, leem pouco. E aqui eu tenho um complemento. Olha o SVC. Não posso separar o verbo do complemento. Você já vai à frase e identifica onde já tem a vírgula ali, que você já sabe que não poderia estar, e já vai para a próxima. Então, posso descartar esta alternativa também. A regência das palavras está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, falou em regência, você vai observar se é uma regência nominal relacionada aos nomes ou se é uma regência verbal. Identifica o termo que pede a regência e você vai ver qual a preposição que você vai usar.
Não estamos habituados de nos comportar. Quem está habituado a alguma coisa. Então, vai pedir a preposição a ao invés da preposição de. Muitas são as mudanças de que o ser humano necessita. O ser humano necessita de alguma coisa. Olha o de aqui. Então, esta preposição ela vem aqui antes do pronome relativo. Então, está correto, porque necessitar é um verbo transitivo indireto que pede a preposição de. Então, a alternativa B está correta. Muitos seres humanos estão descontentes da maneira. Quem está descontente com alguma coisa e não de alguma coisa. Aquelas são ideias nas quais duvidamos que possam ajudar. Quem duvida, duvida de alguma coisa. E aqui nós temos o pronome relativo, a preposição vem antes, e neste caso deveria vir a preposição das, que elas são ideias das quais duvidamos, porque quem duvida, duvida de alguma coisa e não em alguma coisa. Esses são, de fato, os ideais aos quais acreditamos. Eu acredito em Deus. Quem acredita, acredita em. Então, deveria ser nos quais acreditamos e não aos quais. Porque o verbo que rege aqui é o verbo acreditar, que pede a preposição em. Uso da crase, outro assunto que a VUNESP cobra em todas as provas. Aí você vai se lembrar o quê? Que crase é a junção da preposição a mais o artigo definido a. Aí vai dar o quê? O a com acento indicativo de crase. Aí você vai se lembrar, eu não posso usar crase antes de. Vamos escrever aqui, ó. Você pega a sua prova e já escreve. Antes de verbo eu não uso, antes de palavras no masculino também não. Então, isso aqui já ajuda um pouco. Mas tem um aulão específico de crase que vocês podem compreender para não errar. Eu falo que questão fácil você não pode errar porque o seu concorrente vai acertá-la. Naquela biblioteca vai haver uma roda de leitura de quinta-feira a sábado. Sábado eu falo o sábado ou a sábado? Eu falo o sábado, palavra masculina. Eu não posso usar crase aqui. Então já posso descartar a alternativa A. Eles, um livro, olha aqui, também masculino, você já vai descartando. Perguntou a ela aqui é o quê? Um pronome pessoal. Eu não uso crase antes do pronome pessoal. Então, descarto. Domingo à tarde, eu falo. Sempre vocês se depararem aqui com estas expressões aqui. À tarde, com essa locução. À noite, você sabe, já tem crase. Então, aqui, domingo à tarde tem crase. Alternativa D está correta. Vai haver sorteios de livros na casa de meu tio. A última alternativa, ele está chateado porque soube que a livraria tão conhecida fechou. Tem dúvida? Substitua a palavra feminina por uma masculina, que não precisa ser exatamente o masculino daquela palavra, não. Vamos colocar livraria, a gente pode colocar comércio. Então, você escreve lá na sua prova, se não dominar ainda esse conteúdo. Ele soube que o comércio tão conhecido fechou. Ou, se deu o, você já sabe, antes da feminina você usa a. Deu ao, aí você vai usar a com acento indicativo de crase. Então, aqui, ó, não vai usar crase, por quê? Porque você substituiu e deu só o comércio. Então, o correto seria a livraria, sem acento indicativo de crase. Então, essa também está errada. CIEX 2020. Selecione a alternativa em que os vocábulos estão acentuados de maneira correta, a exemplo das seguintes palavras. Então, o que você tem que observar? Que elas estão acentuadas de maneira correta e quando fala respectivamente, quer dizer nesta ordem. Então, você tem que olhar. A primeira tem que ser assim, a segunda e terceira. Então, você compreende que porém. Porém é o quê? Uma palavra, você escreve na sua prova. Oxítona é o quê? Quando a sílaba forte é a última. Paroxítona é quando é a penúltima. E proparoxítona é quando é a anteproparoxítona é quando é a antepenúltima, não é isso? Então você vai observando. Oxítona última. Você pode escrever que facilita. Paroxítona penúltima. E a outra é antepenúltima, que é a proparoxítona, antepenúltima.
Então, vamos ver aqui a primeira palavra lá, porém. Aí você separa em sílabas. Porém, então ela é o quê? Oxítona terminada em "em". Então, a primeira palavra tem que ser uma oxítona terminada em que todas são acentuadas. Ciência. Então, aqui nós temos o quê? Ela é o quê? Paroxítona terminada em ditongo. E paralelepípedo, ela é o quê? Proparoxítona. Então, nós temos uma oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona. Então, vamos ver lá a primeira. A quem? Ela deve ser acentuada? O que nós temos que observar? Ela é o quê? Oxítona terminada em "em". Então, está correto. Latência. Está correta também? Está correta. Ela é o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo, igual ciência. Então, está correto. E rúbrica. Esta daqui já exige um pouco mais. Muita gente fala rúbrica. Quando a maneira correta de escrever é rubrica. Então, rúbrica não tem acento, é rubrica. Ela é uma paroxítona, porque a sílaba forte é o bri. Então, esta está errada. É pagem ou pagem? É pagem. Então, não é pagem. Aí você já descarta. Anúncia, olha aqui, ó. Fique atento, porque se fosse anúncio, teria acento. Mas aqui é o quê? Anuncia. Como é anuncia, não tem acento. Retângulo, ela é o quê? Proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Então, posso descartar também que não estão corretos. Armazém, assim como porém, tem acento. E arrogância, assim como ciência, tem acento. É recorde ou recorde? Pega muita gente. Hoje mesmo vi um jornalista falando recorde. Na realidade, não tem este acento. É o quê? Recorde. Então, ela é uma paroxítona. Vamos descartar. As duas mais complicadas, né? Rubrica e recorde. Outrem, não, é outrem, não tem acento. Empório, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo, assim como ciência. E bêbado, proparoxítona. Então, esta daqui estava errada. Então, a alternativa correta, a alternativa é ninguém. Ela é o quê? Assim como porém, uma oxítona terminada em "em". Ignorância, paroxítona terminada em ditongo. E ômega, ela é uma proparoxítona. Então, podemos aqui marcar esta alternativa como a correta. Então é isso. Se gostaram da nossa aula, deem um like, ativem também as notificações e compartilhem.